Do maná do céu para você. Boa tarde. O maná de hoje, obedecer é necessário. Eu vou estar lendo lá em Gênesis 4:5. Se você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? Ao passo de que Caim de sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Quando o Senhor hoje falou, obedecer é necessário, já lembrando dessa semana, o Senhor tem levado a gente a viver tipo uma sequência de tudo que a gente precisa viver todos os dias. Porque quando ele falou, né, na segunda do pão da vida, falando da importância do alimento, ele já nos entrega algo todos os dias, lembra o maná? O Senhor entrega todos os dias o primeiro alimento pra gente. Aí ele fala o que a gente precisa fazer, que é o praticar. Depois ele falou da parte da importância da gente ouvir, que a gente precisa, mesmo que o Senhor está nos entregando algo, a gente precisa ouvir, porque a gente sabe que não é só o Senhor que fala, o inimigo também tenta falar para atrapalhar a gente de ouvir o Senhor, então a gente tem que estar numa intimidade com o Senhor todos os dias para a gente ouvir a voz dele. E hoje ele está falando da questão da gente obedecer. Obedecer o quê? A voz dele, o comando, o que ele nos entrega todos os dias. E como que a gente vai conseguir obedecer ele? É viver nos princípios dele. E quando o Senhor me levou hoje a ler esse versículo falando aqui de Caim, o Senhor fala, obedecer é necessário. Ele já fala, ele já dá a ordem, o que é que a gente tem que fazer, é obedecer. Mas aí, quando o Senhor me levou a ler esse versículo, ele está mostrando pra gente, se a gente não obedecer, olha o que vai acontecer com a gente. Por quê? Caim, o Senhor falou para ele que não aceitou a oferta dele, o Senhor estava, tipo, corrigindo ele. E aqui é como o Senhor falando não pra gente também. É como o Senhor também não recebe o que a gente tá entregando. E é a hora que a gente não pode, tipo, se revoltar e ficar com raiva, porque a gente não pode dar voz, porque aí é a hora que o inimigo vem e lança coisa, porque para Caim aqui, o que Caim fez? Ele tirou a vida do irmão dele, desde ele ir lá perguntar para Deus o porquê que Deus não recebeu a oferta dele e ele tentar fazer melhor, não, ele foi lá e preferiu tirar a vida do irmão, ou seja, matar. Isso daí, quem que faz? Quem que faz a gente gerar algo a desobedecer o Senhor, porque levou Caim a desobedecer o Senhor, ou seja, ele deveria ter obedecido na hora que o Senhor falou que não aceitou, era a hora dele voltar a se questionar, né, perguntar, e assim trazendo para nossas vidas. Hoje eu fiquei pensando, porque muitas das vezes a gente está fazendo na correria, que a gente quer cumprir, ai, deixa eu ler a Bíblia lá, porque eu tenho que ter meu tempo com o Senhor. E às vezes a gente tá entregando também de qualquer jeito pro Senhor, e o Senhor não recebe. A gente tem que entregar o melhor pro Senhor, porque ele entrega o melhor para nós. Ele já entrega. E eu fico assim, tão assim, maravilhada, porque o Senhor, a gente teria que entregar primeiro para ele, mas não, ele que nos entrega. A gente já acorda com o maná pronto, com o alimento que a gente vai precisar viver no dia. Ele que nos entrega. A gente já está tudo preparado, a gente só tem que receber e ouvir ele para poder praticar. É o mínimo que a gente tem que fazer, é obedecer. Só que aí o Senhor, ele já está falando, ó, o que acontece aqui, ó, de não obedecer. E pra gente não obedecer ao Senhor, é a gente ouvir quem? Porque quem vai fazer a gente não obedecer ao Senhor é Satanás, porque o papel dele é esse, é fazer a gente sair do caminho. Porque se a gente desobedecer ao Senhor, é onde a gente vai tá andando contra a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor, a vontade dele é nos salvar, ele quer salvar todos nós. Ele quer salvar, ele quer que todos nós moramos na eternidade com ele. E esse é o plano do Senhor para nossas vidas, é nos levar a morar com ele. Então, e ele é tão assim bondoso que ele deixou o Espírito Santo aqui para caminhar com a gente. Nós não estamos sozinhas. E o nosso papel é somente obedecer. Só que nisso, obedecer, falando assim, parece que é tão fácil, né? Mas aí você vê durante o seu dia como que é uma luta constante para você. Vem tudo para tentar fazer te desobedecer. Esse é o papel do inimigo. Só que o Senhor está falando, obedecer é necessário, porque não adianta a gente querer dar um jeitinho, com o Senhor não vai ter um jeitinho. Por isso que pra gente entrar, a porta é estreita, pra gente entrar lá no céu. E quando o Senhor fala de obedecer é necessário, é o que ele tá falando pra gente viver na eternidade. O que a gente precisa? Obedecer. Obedecer o quê? A palavra, viver os princípios dele.
E muitas das vezes a gente acha que a gente está fazendo e está obedecendo. Nem sempre. Porque Abel, aqui o Senhor mostra dos dois, ó. Abel deu a melhor oferta. E Caim, ele não, ele deu a última oferta e é assim falando, né? Ele não deu a melhor e o Senhor não aceitou. Só que o Senhor não excluiu ele. O Senhor não tirou a vida dele. Não, o Senhor falou para ele que não aceitou. O que ele poderia ter feito é ir lá e perguntado para o Senhor. E muitas das vezes nós estamos assim também, correndo, querendo dar conta de tudo, né? Que é as coisas da vida que é durante o dia, que é mais importante, e esquecendo de dar a primícia para o Senhor. E Abel não, Abel se preocupou em dar a primícia. E aí é quando o Senhor nos mostra esse versículo aqui, é para mostrar assim para a gente qual é a diferença da gente não obedecer. E o que faz a gente não desobedecer é o inimigo, porque Deus está falando obedecer é necessário. A obediência é do Senhor, a desobediência é de Satanás. Então, o papel do inimigo é fazer a gente desobedecer, e o papel de Deus qual que é? É fazer a gente obedecer. O inimigo faz desobedecer, e Deus leva a gente a obedecer, porque se a gente obedecer, nós vamos viver tudo, um novo tempo, desfrutar das bênçãos, crescer na maturidade com Ele. O que é? Ir para um novo nível, viver as boas novas que Ele já tem, as promessas que Ele tem para nossas vidas. E o inimigo, o que Ele quer? Ele quer fazer a gente não viver as boas novas. E como que Ele faz a gente não viver? Agradando Ele, desobedecendo a Deus. Então, por isso que o Senhor fala: quer viver um novo tempo? Quer viver comigo? Quer morar no céu comigo? Obedecer é necessário. Só que a gente não vai obedecer sozinho, não, Ele tá conosco, Ele tá todos os dias conosco. Ele só tá falando, é só obedecer. Ele dá um comando pra gente, ó, é só obedecer. E quando, né, fala porque Caim aqui, ó, ele não foi lá, matou o irmão dele, e assim que a gente já leu aqui outras vezes, né, essa passagem. Você vê, ele chamou o irmão dele pro campo. Ele não foi lá falando, ó, eu vou te matar. Não, o inimigo faz isso com a gente, pra gente desobedecer a Deus. Por isso que a gente tem que estar atento à voz dele, a todo tempo, vigiando, orando, porque quando ele falou hoje pela manhã, obedecer, vai vir muita coisa para você desobedecer ao Senhor. E isso envolve roubar o nosso tempo. Porque se a gente não fazer o que o Senhor que faz parte do nosso propósito nesse dia, a gente vai estar desobedecendo Ele. Porque como Ele fala, há tempo para todas as coisas, já está tudo preparado. Então a gente só tem que obedecer a voz dEle. Eu tenho feito assim, algo comigo. Eu falo, Senhor, o que eu vou fazer agora? Às vezes tem tanta coisa para fazer. Eu falo, Senhor, o que eu faço agora? E assim, por quê? Porque às vezes a gente pode estar achando que é necessário a gente fazer e a gente pode não estar fazendo o que o Senhor está nos pedindo, e isso também é desobediência. Então, se a gente obedecer, a gente vai estar cumprindo o propósito do Senhor. E isso o Senhor fala com cada um de nós, né? Cada um tem a sua dificuldade, às vezes fala, nossa, mas eu não consigo cumprir. Então, o Senhor conhece o coração de cada um, o Senhor conhece, ó, no entanto que o Senhor trouxe para ler esse versículo falando exatamente, aqui a gente consegue ver, né, por que ele aceitou a oferta de Abel e por que ele não aceitou a oferta de Caim. Então, assim, o Senhor conhece cada um, só que o comando é para todos. O que o Senhor está falando hoje pra gente, o maná de hoje que o Senhor está falando, obedecer é necessário. Ele está falando sobre a obediência. Não tem questão, fulano não obedeceu. Não, para todos nós hoje, há um só direcionamento: obedecer. Se a gente obedecer, a gente vai viver o novo tempo, a caminhar. Só que, né, por que o Senhor trouxe a gente meditar nesse versículo? Porque o Senhor, ele nos avisa, tudo tem um preço a pagar, e para a gente obedecer ao Senhor, há um preço a gente pagar, há renúncias. Às vezes vai ser coisa assim que você vai falar assim, não, eu vou ter que falar o não, é obediência. Às vezes a gente vai ter que dizer não. Por isso que a gente tem que estar atenta a qual é o propósito que o Senhor tem pra gente. Por isso que é importante a gente conhecer o propósito, né? Saber da identidade, porque aí todos os dias, você vai sabendo o que o Senhor está te levando a viver, você vai saber qual é o direcionamento do Senhor, para você cumprir o que Ele exatamente tem para a sua vida. Porque às vezes vai ter pessoas que vai vir falar, vamos fazer tal coisa, e aquilo ali às vezes não faz parte do seu propósito. E aí você tem que saber, porque se você fazer às vezes para estar agradando alguém, você vai estar desobedecendo o Senhor. E
onde ele está falando obedecer é necessário. Então, cada um de nós, hoje o Senhor está dizendo para nós, obedecer é necessário. E quando hoje ele me levou, né, a meditar não só nesse versículo, ele me levou lá na história de Noé, quando ele falou para Noé construir a arca, e aí ele me levou lá na parte que Noé já está saindo, quando a água já está baixando, né, depois do dilúvio, ou seja, ele está falando da questão da obediência. Então aqui o Senhor está falando, ó, se desobedecer é o que acontece, mas aí quando foi no final ele falando da importância da obediência, olha lá o que Noé viveu, depois quando ele construiu a arca, ele obedeceu. Imagina como que o Noé não teve vozes falando para ele desobedecer ao Senhor, falar para ele, não vai chover não, para com isso, tá ficando doido. Quantas vozes ele não tinha, tudo para desobedecer ao Senhor, mas não, ele ouviu somente a voz do Senhor, e a voz do Senhor é como o Senhor está falando hoje para nós, obedecer é necessário. E aí qual foi o fim de Noé lá, ó? Passou o dilúvio e ele salvou ele e toda a família, né? E depois você lê lá, a história de Noé é linda, né? Então, assim, aí o Senhor tá falando pra gente, então o Senhor tá mostrando aqui, ó, primeiro já iniciou, obedecer é necessário, aí ele leva aqui, se desobedecer o que acontece? Aí ele tá falando, mas se obedecer, olha lá o fim de Noé. E aí eu fico sempre com o final, porque melhor o fim do que o começo. Então, no início o Senhor começou a obedecer, é necessário, mas aí vamos lá. Aí na Bíblia ele levou pra gente mostrar o que desobedecer. Mas se a gente obedecer, a gente vai ter uma história linda igual de Noé. Então, melhor é o fim, né, de Noé, que daí a gente vai viver a obediência, né, vamos morar no céu com o Senhor e viver tudo, né? Então, o segredo de hoje, né, a palavra, o maná de hoje é obedecer. Que eu possa conseguir, você também, tá bom? Vamos lá? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por esse maná. Quero te agradecer, Senhor, e já dizer, Pai, sabemos que a obediência, Pai, é o que te agrada. Que nós possamos estar com o nosso coração aberto, com nossos ouvidos atentos somente à tua voz, a cumprir os teus princípios nesse dia, a viver, Pai, a obediência todos os dias aqui, Pai, até o Senhor nos levar para morar na eternidade. O meu desejo é esse, que cada um consiga, Pai, porque sabemos que há uma luta, Senhor, para a gente te obedecer, mas sabemos que o melhor é te obedecer, Pai, que nós possamos cumprir, Pai, a tua vontade, que é boa e perfeita, porque sabemos que te obedecer viveremos o melhor dessa terra e garantimos, ó Pai, a nossa salvação, a morar com o Senhor na eternidade. Assim é meu desejo, no nome que há poder, no nome de Jesus que eu oro. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que o Senhor te abençoe, curte, né? Se inscreva e compartilhe com outras pessoas, tá bom? Tchau, Deus abençoe.